da minha mensagem hoje é o encontro que transforma. Eu vou até o versículo 21, se Deus permitir, então eu vou lendo aqui no decorrer da mensagem. Mas antes da gente começar a leitura, olha para cá só um instante, por favor. Veja, o que nós veremos aqui neste relato de Atos capítulo 22, fala de fato de um encontro de um Deus soberano com um coração de um homem que tinha zelo por esse Deus. Todavia um zelo sem entendimento. Nós vemos de fato uma graça que humilha corações soberbos e arrogantes, e nós vemos que não há o que se possa fazer diante de Deus quando Ele quer de fato converter alguém. É impossível resistir ao chamado de Deus. Aquilo que nós chamamos no calvinismo de graça irresistível é basicamente o que nós vemos aqui na vida de Paulo. E Paulo aqui, se vocês se lembram do contexto, ele foi capturado, as pessoas estavam gritando, querendo matá-lo a todo custo, e depois de ser espancado, ele pede a oportunidade àqueles homens romanos que o prenderam para falar àquela multidão ensandecida que queria a sua morte. Aquela multidão de judeus, de compatriotas dele. Então, Paulo aqui, ele não apenas defende a sua vida, mas ele vai revelar o mistério da graça de quando Deus o encontrou no caminho de Damasco. De quando Deus o converteu, porque de fato essa seria a melhor forma de falar, né? Não o dia que eu me converti, mas quando Deus me converteu, quando Deus me encontrou. Tem até uma música que a gente canta, né? Eu encontrei com Jesus, na verdade, nós estávamos perdidos, foi Ele que nos encontrou. E é basicamente isso aqui que Paulo vai dizer. Uma história que é o espelho da vida de muitos, que estavam no caminho errado, até que a graça de Deus de fato nos alcançou, mas não só o espelho da vida de muitos, esperança para a vida de todos que estão lá fora. É isso que nós vemos aqui no relato de Paulo. Deus, ele irrompe o caos humano, converte inimigos improváveis e faz esses homens, que eram perseguidores do caminho, que odiavam o caminho, o cristianismo, seus embaixadores. E imagina a cena, né? Paulo numa escadaria, porque é isso que estava acontecendo com ele. Ele estava numa escadaria, espancado, tiveram que carregá-lo, e ele todo fraco, espancado, a multidão querendo matá-lo, ele disse, espere, eu quero falar. E então aquele comandante romano dá ele a palavra, ele faz sinal de silêncio para as pessoas e começa o seu discurso, que nós vamos ver aqui no capítulo 21, ou melhor, 22. Acompanhe comigo então, só o início aí, por favor. Atos capítulo 22, versículo 1. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio, e ele prosseguiu. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Até aí tá bom, olha para cá. Paulo, ele tem a sua primeira preocupação, que é ser ouvido por aquela multidão. E o que fazer diante de uma multidão que grita o tempo todo querendo matá-lo? Paulo, ele começa num tom conciliador. Ele não é idiota, ele não é bobo, ele precisa da atenção daquelas pessoas. E como ele começa? O versículo 1 diz, irmãos e pais, ouvi. Essa saudação aqui, irmão e pai, e falar em hebraico, é de forma proposital, deliberada. Paulo faz isso porque, ao assim fazer, primeiro, ele honra aquelas pessoas, chamando-os de pais. Vocês que me antecedem, muitos vieram antes de mim. Ele honra aquelas pessoas. Depois chama-os de irmãos, mostrando que de fato ele está buscando uma reconciliação. Ele começa falando do zelo que aquelas pessoas têm pela religião delas. Isso não é mentira. Paulo não está babando o ovo, falando, olha, eu vou falar isso aqui que eles vão me ouvir. Não, ele está falando de fato a verdade. E este início, ele acalma as suspeitas e cria de fato uma certa empatia cultural em relação a Paulo. Ao ponto daquelas pessoas ouvirem, calma aí, olha o jeito que ele nos tratou. Ele está falando a nossa língua. Vamos dar atenção. Por isso que diz, guardaram maior silêncio. Isso nada mais é do que estratégia. Paulo, se ele de fato quisesse ser ouvido por aquela multidão, não haveria outra forma a não ser começar do jeito que ele começou. Porque se ele tivesse agido como muitos, do tipo, que tiver que falar, eu falo na cara. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, é a verdade, pronto, acabou. Doa quem doer. Se Paulo agisse desta forma, irresponsável, ele não seria ouvido. Pior, seria morto. Imagina,
Paulo, ele está basicamente indo ao estádio do Corinthians, e ele sabe que ele não pode ir de camiseta verde, vai ficar ruim para ele. Ele está indo a uma manifestação petista, e é óbvio que ele vai de camiseta vermelha e não com a camiseta do Brasil. Porque se ele vai de forma contrária àquilo que a multidão está, ele seria linchado. E aqui de forma literal. Apesar que nessas ilustrações que eu dei acontece de forma literal também, claro, né? O linchamento. Mas Paulo, depois de ganhar a atenção dessas pessoas, ele vai acrescentar no versículo 3 aí que nós lemos: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Eu falei para colocar o primeiro princípio ali? Não, né? Esqueci. Põe ali, por favor. O primeiro princípio é esse: a soberania de Deus na conversão. Então Paulo, ele fala um pouco sobre o seu passado, no versículo 4 e versículo 5, dizendo: eu me identifico com vocês. Eu vim das mesmas escolas que vocês. Eu sentei nos mesmos bancos que vocês. Eu aprendi com os mesmos mestres que vocês. Tanto é que ele diz discípulo de Gamaliel, era aí, entre as duas melhores faculdades de teologia da época. Paulo está dizendo, está vendo? Eu vim daí. Eu também era zeloso, assim como vocês são. E quando ele vai dizer no versículo 5 aí, versículo 5? Versículo 5, ele vai dizer assim, o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos, e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estavam, para que fossem castigados. Paulo ainda coloca aqueles religiosos, o sumo sacerdote e todo o seu colegiado como testemunha. Vocês se lembram? Eu perseguia o caminho. E aqui o caminho com C maiúsculo, ele está fazendo de fato uma inferência aos discípulos de Jesus Cristo. É uma forma que ele trata o cristianismo ali no seu início, o caminho. Então o sumo sacerdote e seu colegiado eram de fato testemunhas que Paulo havia falado a verdade. E aí no versículo 6 a 11, ele começa a falar mais uma vez de sua fantástica história de conversão. Algo realmente que nós vemos que se não fora Deus, não havia outra possibilidade desse homem andar no caminho do cristianismo. Acompanhe comigo, por favor, versículo 6 até o versículo 11. Vai dizer assim: quando, porém, estava a caminho, e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Verso 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Verso 9. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz que falava comigo. Então eu disse: Senhor, o que farei? E o Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco, onde te será dito tudo o que precisa fazer. Como eu não enxergava, Paulo, óbvio, né, aquela luz cegou, uma luz mais forte que o sol ao meio-dia, deixou ele cego. Como eu não enxergava por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos que me acompanhavam. Veja, Paulo aqui, primeiro, ele é explícito em dizer: eu estava caminhando, estava no caminho de Damasco, e de repente uma luz, isso, meio-dia, sol a pino, Oriente Médio. Ele diz que aparece uma luz mais forte, a ponto de o cegar. E é interessante a gente reparar aqui que, de fato, é Jesus Cristo que aparece a ele. E Cristo aparecer a Paulo aqui em Atos, e como ele vai citar esse testemunho também mais 2 outras vezes, não é uma visão. Uma visão é diferente de uma aparição. Aqui, de fato, é Cristo quem aparece. Ou seja, há uma diferença entre o Cristo ressurreto aparecer em esplendor e essa luz brilhar, assim como foi com Paulo. Como, por exemplo, lembra João na ilha de Patmos? Diz a Escritura que o Apocalipse foi escrito com Deus dando uma visão a João. Se nós provavelmente estivéssemos vendo João ter uma visão, João estaria mais ou menos assim, olhando para cima, boca aberta, e a gente ia chegar perto de João: o que você está vendo aí? E olha para um lado e nada. Com Paulo foi diferente. Tanto é que essa luz, aquelas pessoas que estavam ao redor também viram. Não entenderam, verdade que a voz falou, porque provavelmente Jesus falou em aramaico, e aquelas pessoas não entendiam esse idioma, mas todos viram. Então, visão é diferente de aparição. É por esse motivo
que Paulo, nós queremos que ele foi o último apóstolo, porque essa foi a última vez que Jesus Cristo apareceu em glória a alguém. Então, ele fecha o apostolado, depois disso não há mais apóstolos vivos. E veja o que Jesus disse a ele, versículo 7. Por que me persegues? Era Jesus a quem Paulo estava perseguindo? Não. Quem Paulo estava perseguindo? A igreja. Cristãos. Homens e mulheres que ele tinha o prazer de entrar nas sinagogas, arrastá-lo para fora, levarem para serem julgados. Ele vai dizer mais à frente que ele espancava homens como mulheres. Mas Jesus não diz, por que você persegue os meus discípulos? Não. Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, por quê? Porque perseguir os filhos de Deus, a igreja de Cristo, seus discípulos, e perseguir a Cristo é a mesma coisa. Portanto, veja como é sério. Quando pessoas se levantam contra cristãos genuínos, de fato filhos e filhas de Deus, quando pessoas perseguem a igreja. É o mesmo exemplo aqui de Atos. Essas pessoas estão perseguindo o próprio Deus. E como que funciona o processo de conversão que nós vemos aí? Versículo 6, Paulo vai dizer assim. Acompanhe comigo sobre o versículo 6 novamente. Quando, porém, estava no caminho, e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Essa luz veio de onde? De cima, do céu. A conversão de um ser humano, de fato, ela não é uma descoberta humana. Não é algo que você vai montando um quebra-cabeça e de repente, consegui, descobri, isso é ser cristão, vou ser. Não é assim. A conversão é algo que vem de fora. É uma intervenção do próprio Deus. Por isso que essa grande luz, essa voz, são sinais da ação direta do próprio Cristo ressurreto sobre a vida daquele homem. Do contrário, não havia possibilidade de conversão. Não havia como, de fato, ele se render a Jesus, a não ser que o próprio Cristo intervisse. O poder de Deus para converter é fantástico. E se este Deus, ele tem poder de converter um dos mais fanáticos religiosos de sua época, que perseguia sua igreja, e faz este homem o seu porta-voz, a ponto dele escrever basicamente 2/3 do Novo Testamento, qual pessoa o nosso Deus não tem o poder de converter? Nenhuma. Se este ferrenho perseguidor, Deus pôde convertê-lo e quebrantar aquele coração, qual pessoa poderia ser impossível de ser alcançada? Ninguém. Por isso que conversões como a de Paulo, de fato, não sei quanto a você, mas a mim me enche de esperança, de alegria, de saber que não há impossíveis ao nosso Deus. Por isso que quando pessoas dizem para mim, pastor, o senhor não tem noção como é o meu marido. Eu lembro, ele é pior que Paulo. Ele entrava nas igrejas, espancava homens, mulheres. Ele perseguia essas pessoas. Ele queria matar. Ele é assim? Não, pastor, nem tanto. Não, então é possível ele converter. Óbvio que é. Deus teve o poder para quebrantar o coração desse homem. O que é? O seu filho, sua esposa. O que é? Nada. A conversão de Paulo, de fato, ela nos enche de esperança. Então você começa a ver primeiro ao nosso redor, não precisa nem ir muito longe. Vá aqui, ó. Na nossa igreja eu sempre digo que tem eis tudo o que você imagina. Por quê? Porque Deus é poderoso para pegar qualquer pessoa, não importa onde ela esteja. No bar, na prostituição, na pornografia, no adultério, no roubo, no homicídio. Não interessa. Deus alcançou o maior perseguidor de sua época. Agostinho, ele usa a conversão de Paulo como modelo, de fato, de um encontro que muda a identidade, ou seja, que muda uma pessoa. Porque ele vê a sua própria conversão refletindo na conversão do apóstolo Paulo. Agostinho, conhecido como um dos pais da igreja, de fato, escreveu muita coisa boa, as confissões, algo fantástico. Mas antes dele conhecer a Cristo, era um jovem extremamente imoral, morava junto sem ser casado, teve filho fora do casamento, perdido, extremamente arrogante por conta de seu conhecimento, até que ele leu Romanos 13, e de fato, entendeu o Evangelho, e o Senhor quebrantou o coração dele. Portanto, uma genuína conversão, ela tem esse poder, ela transforma por completo, muda a nossa identidade. Versículo 12 e versículo 13, acompanhem comigo.
Atos 22, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se em pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora eu o vi. Você percebe que uma genuína conversão, ela faz uma transformação completa. Não existe conversão parcelada. 10 vezes sem juros. Não dá. Você imagina uma prostituta que se converte de forma parcelada? Olha, antes eu saí com 10 homens por noite, mas agora só 5. O objetivo depois é diminuir para 2, para 1, e até que enfim ficar só com meu marido. Não existe esse tipo de coisa. A conversão de fato acontece como aconteceu aqui com Paulo. Paulo foi curado de sua cegueira, como nós lemos aqui no versículo 13, ou seja, um milagre. Mas um milagre maior que ser curado de uma cegueira, sabe qual é? É isso aqui que Ananias vai dizer no versículo 13. Em pé, ao meu lado, disse: Saulo, irmão. Você tem noção que é chamar um dos maiores perseguidores da igreja de irmão? Imagina, vai gente, vamos contemporizar. Imagina que de repente a gente vai começar o culto e senta um homem de preto com uma capa preta careca aqui na frente. Pode falar quem é, né? Senão dá ruim. Imagina. Ele diz: não, eu entendi o evangelho. Vou ser honesto. Quero ficar aqui na igreja. Até liderar pequeno grupo. E aí? É difícil? Paulo era pior que ele. Sem dúvida. E olha o que Ananias diz: Saulo, irmão. E para você entender o impacto disso aí, só uma analogia que eu fiz, né? Ao homem, hein? Deixa eu falar o nome, né? Só uma analogia que eu fiz a esse homem aí, desprovido de cabelo. Ananias, quando diz a Escritura que Deus aparece a ele e fala assim: vá a determinado lugar, lá vai estar um homem, que era Saulo. Ananias desconfia de Deus. Senhor, será? Para você ter uma ideia, como que era Paulo? Acho que eu coloquei ali, Atos capítulo 9, versículo 13 e 14, vai dizer quando Deus manda Ananias ir até onde Paulo estava. Olha o que Ananias diz para Deus, não é ninguém, é Deus mandando ele. Atos 9, 13 e 14. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está, autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam esse nome. Ananias está falando: Deus, tem certeza? Não estou dizendo que o senhor está errado. Não quer dar uma repensada aí, Senhor? Então, se Deus teve o poder, de fato, de intervir de forma soberana e converter Saulo de Tarso e fazer dele um expoente do seu evangelho, ou o maior expoente do seu evangelho, ele pode converter a qualquer um. Isso é esperança para mim e para você. E segundo, e último para encerrar, põe por favor, minha irmã. Segundo princípio, o perigo do zelo sem entendimento. Veja, a vocação de Paulo, óbvio, ela foi um chamado singular. Não foi uma conversão normal, apesar que toda conversão é algo de fato divino, mas foi algo extremamente atípico. Versículo 14, versículo 15, diz assim: então, ele disse: o Deus de nossos antepassados, aqui Ananias fala para Paulo, o Deus de nossos antepassados te designou de antemão, ou seja, te escolheu antes, para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a sua voz, pois serás a sua testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens. Deus te designou para o ver e ouvir a sua voz. Isso aqui não aconteceu com nenhum de nós. Depois de Paulo, não aconteceu com ninguém. Por isso Paulo é alguém especial, neste sentido, de ser o último apóstolo. E Paulo mesmo, ele afirma: Deus me separou. Eu fui chamado pela graça. Fui chamado para pregar a todos os homens. E é interessante que Paulo aqui, ele está falando daquela multidão. Você não pode tirar isso de mente. Paulo está numa escadaria, ele não saiu de lá ainda, falando a uma multidão ensandecida que, quando ele começou a falar em hebraico, na língua dos hebreus, eles guardaram silêncio e Paulo está simplesmente discursando tudo isso aqui que eu estou falando para vocês.
Não tire isso de mente. Paulo ali e aquele povo querendo matá-lo, apenas o ouvindo. E é interessante que até aqui a multidão está ouvindo bem. Aí no versículo 16 as coisas começam a dar uma desandada. Verso 16. Agora, por que te demoras? Ele falando sobre a revelação de Jesus Cristo para ele, sobre como ele se converteu, sobre o seu chamado. Agora, por que te demoras? Levanta-te, ser batizado e lava os seus pecados, invocando o seu nome. Aqui é Ananias falando para Paulo. Paulo, você entendeu? Agora você tem que levantar e se batizar, se lavar dos seus pecados. Provavelmente ali, aqueles judeus já começaram a torcer o nariz. Por quê? Que história que é essa? Lavar dos pecados, invocando esse nome aí que ele diz. Por quê? Porque para nós, lavar os pecados, ser purificado, tem a ver com ritual. No templo. Não é isso que Paulo diz. E outra coisa, no nome desse tal de Jesus aí, não, alguma coisa está errada. Aí, dos versículos 17 até o versículo 20, a gente vê que a tensão vai aumentando. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão. Aqui já é visão, é diferente de aparição. Aqui é a visão que Paulo teve, de fato, como foi a de João em Patmos. Mas veja, quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão, assim como Pedro, João e outros tiveram. E vi aquele que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a respeito de mim. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas. Quando derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as suas capas, e segurando as capas dos que o matavam. Veja, Paulo está dizendo aqui o seguinte, Senhor, não há outra pessoa mais indicada do que eu para pregar a eles. Sabe por quê? Eu vim de lá. Eu estudei nas faculdades que eles estudaram. Eu sei a religião que eles têm. Eu sou mestre. Eu sou rabino. Mas Jesus já havia alertado a ele. Eles não vão te ouvir. Não vão dar ouvidos a você. Lembre-se, Paulo na escadaria pregando aquela multidão que tinha, a princípio, parado para ouvi-lo. Mas estava ali, cercado por soldados romanos e aquelas pessoas o ouvindo. Aí o versículo 21, de fato, é o estopim. Vai dizer assim, a gente vai até o 21 apenas hoje. Atos 22, 21. Ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. No versículo 22 vai dizer assim, só para você entender depois, mas 22 é a partir da semana que vem. Eles o escutavam até esta palavra, mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Quando Paulo diz, este Cristo ao qual me apareceu, me salvou, este Cristo ao qual eu tive um encontro com ele no caminho de Damasco, aquela luz que me fez ficar cego por 3 dias, ele me designou para pregar o seu evangelho a todos. E ele disse, vá e pregue aos gentios. Aqueles homens ficaram extremamente furiosos. Por quê? Porque para eles era uma aberração. Não era possível. Onde já se viu a salvação ser aos gentios, a um povinho imundo, porque é assim que eles viam os gentios, como um povo imundo, alguém indigno de coisa alguma. Ou seja, era mais uma prova de fato que eles tinham um zelo por Deus. Só que como o próprio apóstolo diz, um zelo sem entendimento. Porque se eles tivessem de fato um conhecimento da Escritura, eles lembrariam. O Antigo Testamento já dizia, a salvação não é apenas dos judeus. A salvação é para todas as nações. Se eles lessem Gênesis capítulo 12, falando em Abraão, em ti serão bendita a nação judeia? Não. Os judeus? Os hebreus? Não. Em ti serão bendita todas as nações. Bastava ler a Escritura. Então, faltava de fato um entendimento adequado daquilo que Deus já tinha revelado. É tão certo que Isaías capítulo 49 e tantos outros versículos deixavam claro, no livro dos judeus, que a salvação não era apenas para eles. Isaías 49, 6 diz assim, não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O Messias viria para quê? Não era apenas para os judeus, para todos. Vocês conseguem perceber que
a religiosidade vazia, sem Deus, ela é um perigo. Muito conhecimento de Deus sem espiritualidade é um perigo, perigosíssimo. Ah, pastor, mas esse sectarismo exclusivista aí aconteceu apenas com os cegos dos judeus. Não. Isso não é um problema só deles, não foi um problema só deles. Quer um exemplo histórico? Hitler. Ora, quer alguém mais sectário que ele? Quer alguém mais que de fato separou um povo perfeito do que Hitler? Os judeus fizeram assim, Hitler da mesma forma. Portanto, a tentação de fechar o evangelho a um perfil, seja cultural, étnico, moral, ainda é real. E sabe quem pode cair neste abismo? Nós. Por quê? Veja, isso não é verdade. O evangelho, falando em relação ao Brasil, o evangelho, via de regra, ele está do lado do espectro conservador. Quando nós falamos sobre cristãos, entendemos como conservadores. Tanto é que dizemos que cristão esquerdista ou não sabe o que é cristianismo, ou não sabe o que é esquerdismo. E de fato isso é verdade. É assim que acontece. Mas o evangelho ele está do lado do espectro conservador em nosso país. Mas se nós não levamos o evangelho para o lado progressista, comunista, socialista, como essas pessoas que estão em trevas o ouvirão? Como eles poderão ser salvos? Se o evangelho de fato não quebrar essa barreira ideológica, é preciso, é necessário. Paulo ele sabia que o evangelho necessitava romper as barreiras culturais e religiosas da sua época. E mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo que ele poderia morrer por conta disso, ainda assim ele o faz. Da mesma forma, nós como igreja hoje, precisamos de fato aprender que o testemunho cristão, assim como foi o de Paulo, testemunho público, com sabedoria e mansidão, assim como ele fez, é fundamental. E quando eu digo o testemunho cristão ser fundamental, não estou dizendo que é aquele testemunho que é quase que uma autopromoção de si mesmo, não. Porque tem pessoas que para falar de Deus falam mais de si. Ai, porque eu era assim, eu fiz assado, isso, aquilo, e ai, graças a Deus, Deus me escolheu, porque Deus olhou e disse, rapaz, que carinha joia. É quase que isso. Quando eu falo de testemunho, eu não me refiro à autopromoção nem à autoexaltação. Tanto é que Paulo, quando ele vai falar de si, você percebeu? Ele só fala da sua vergonha. Ele fala, não, eu era perseguidor do caminho, eu maltratava, eu espancava. Mas uma coisa é fato. As pessoas necessitam ver a mudança em nós, a transformação em nós, assim como viram Paulo, assim como duvidaram, assim como Ananias, olha, será? Meu Deus! Mas de fato depois se comprovou. Toda maldade e orgulho humano, ela só pode ser quebrada pela luz divina. E é isso que você tem que entender. Que de fato, Cristo, Ele agiu e continua agindo de forma poderosa e apenas Ele tem o poder de quebrantar os corações. E a graça, ela não é um prêmio para aqueles que são limpos, mas é o poder para que os sujos sejam lavados. Quer alguém mais sujo que Paulo? O encontro com essa luz, mais forte que o sol ao meio-dia, é a única coisa que pode mudar o ser humano de dentro para fora. Eu não digo que o conhecimento, que a sabedoria, que filosofias não servem para nada. Claro que servem. Trazem certo conhecimento. Mas é um conhecimento externo. E quer saber qual a boa notícia? É que este Cristo que mudou a Paulo, que quebrantou o coração do mais ferrenho perseguidor da igreja, é o mesmo Deus que continua agindo hoje. Portanto, quando você olhar uma pessoa e você achar que ela é difícil demais, lembre-se de Paulo. Lembre-se de você. Esses dias, estou encerrando. Criança. Só faltou passar o carrinho aqui, né? Olha para cá, por favor. Esses dias uma moça conversava comigo no Instagram e ela começou a descrever o marido dela para mim. Fanático pela religião dele.
Não tem ninguém crente na família. Coroinha. Ímpio. Faz isso, faz aquilo outro. E eu rindo do outro lado. Ai, meu Deus do céu. Foi, mas você me perdoe, eu estou rindo. Você acha que seu marido é difícil? Você está me descrevendo. Provavelmente minha esposa achava a mesma coisa. E eu falei, eu estou rindo com respeito, não estou diminuindo nada. Mas para mostrar para você, se teve jeito para mim, se teve jeito para Paulo, se teve jeito para vocês aí, irmãos, pelo amor de Deus. Tem uns aqui que não tem nem a vida passada, tem uma capivara, né? Ficar falando o que é ruim. Eu sempre falo do Edivaldo, né? A Camila foi lá no bar buscar ele, bebo. Hoje eu prometo que não vou falar, tá, Edivaldo? Não vou tocar nesse assunto. Mas veja, todos aqui temos um passado terrível. E se teve jeito para nós, por que você acha que Deus não tem o poder, talvez, de trazer os seus pais da idolatria, do alcoolismo, do vício, do adultério? Por que você acha que Deus não tem o poder de trazer os filhos das drogas, do homossexualismo? Se Deus converteu aquele que era o maior perseguidor da igreja, não há impossíveis para aqueles que creem no seu nome. Por isso que a conversão de Paulo não apenas é o espelho de muitas vidas, mas acima de tudo, é esperança para todos nós. E esse Deus, de fato, ele continua agindo. E quando ele age, não há quem o impeça. Amém, meus queridos?